Minhas mãos eram cheias de dinheiro, vazio eu sempre tinha o coração. Repleto ficou, pois tudo em mim mudou. O mal deixei pra trás. Agora eu sei que sinto paz. Minha alma de repente reviveu, amando, ajudando, não vivo mais roubando. Assim eu encontrei paz, eterna paz, tesouro que nunca se estraga. Sei que encontrei meu Salvador, confio nele sim. Paz, eterna paz, tesouro que nunca se estraga. A riqueza de Cristo não falha, confio nele sim. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Ano novo, vida nova, lição nova. Iremos iniciar mais um ciclo de estudos utilizando este guia aqui, Administradores Fiéis. Você quer ser um administrador fiel? O que é que você tem em suas mãos para administrar? Você vai aprender aqui. E esses administradores fiéis, eles estão à espera do mestre. Isso aqui faz alusão a uma história bíblica que com certeza iremos estudar ao longo desses 12 estudos, 3 meses, sim. Essa lição ela vai ser um pouquinho mais curta e eu venho aqui apelar para você se envolver, para você fazer os melhores projetos, para você se empenhar, para você se esforçar. Começar o estudo da lição e todo mundo começa animado, mas alguns vão desistindo no meio do caminho. Mas essa aqui nós vamos juntos até o último estudo, ok? Olha, lição número 1, chamados para a família de Deus. E falando em família, eu me lembrei aqui de fazer propaganda do canal da minha esposa. Aqui na nossa família, todo mundo está abrindo o canal, né? Tem o do Benjamin, que se chama Zilda Canta, é um canal de músicas. E a minha esposa também tem um canal de músicas, mas o canal dela, ela mesmo que canta. Existe um amigo da família aqui que faz os playbacks, que toca. E o canal se chama Elker e Costa. Eu vou colocar o link aqui na descrição, e lá você vai encontrar não apenas as músicas, os vídeos ali para você ver, mas os playbacks. Talvez você gosta de uma música e quer cantar na sua igreja, talvez você fale assim, puxa, eu queria cantar uma música, eu não encontro música para cantar. Lá você vai ter as músicas e os playbacks. Elker e Costa vai estar na descrição. E agora vamos para a lição, chamados para a família de Deus. Domingo. Fazemos parte da família de Deus. Primeiro aviso, não pense que isso aqui é só retórica barata, que isso aqui é apenas homilética da Bíblia. Isso aqui é uma ideia concreta. Leia Efésios 3, 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Então nós somos filhos do Pai, somos filhos de Deus. Nós somos da família de Iavé. Então nós tomamos esse nome, nós nos chamamos de cristãos, somos da família de Cristo. Nós tomamos este nome. E ele fala aqui, olha, eu me ponho de joelhos diante do Pai, e nós tomamos o nome do Pai, quem? Toda a família, no céu e na terra. Então todos aqui na terra são da mesma família. Nós somos do mesmo sangue, nós somos da mesma raça, é uma só raça. É a raça humana, é a raça de Adão. Todos somos filhos de Adão. Se você vê um ser humano por aí, em qualquer lugar da superfície da terra, ele é o seu irmão. Vocês vieram de Adão e Eva. Isso aqui é muito importante. Depois, essa família se estende também à família do céu, ou seja, os anjos fazem parte da nossa família. O que eu respondi aqui? Somos do mesmo grupo. Pergunta 1. Que imagem é evocada nesses versos e que esperança se encontra neles? Somos do mesmo grupo. Somos do mesmo sangue. Negros e brancos são do mesmo sangue.
japoneses, asiáticos, europeus, pessoal da Oceania, pessoal da África, América Latina, América do Norte, somos do mesmo sangue. Deus criou a todos, ok? Deus é o nosso Pai, somos de uma mesma família. E aí a sua família estava reunida no Natal, para as comemorações de Ano Novo. E como é que é a família reunida? Família reunida é o filho pondo o pé no sofá, né? Quando você chega na casa da visita, né, você se senta todo comportadinho. Mas quando é na casa da sua mãe, você põe o pé para cima, você põe o pé no cima do sofá, você entra nos cômodos mesmo, você abre a geladeira, porque você é filho e você tem liberdade, você está na sua casa. Quantos filhos não voltaram à casa paterna nessas comemorações de fim de ano? Então essa que é a ideia, você vai agora transportar isso para a família de Deus. Você nunca pensou isso, né? Mas somos de uma mesma família. E o que foi dito aqui, ó, Deus é o nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus ressuscitou, ele disse o que para Maria? Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos. Ele não falou vá até os seus irmãos. Sabe por quê? Porque agora Jesus estava preso para sempre por laços inextinguíveis. Ele estava preso, ele está agora vinculado com a família humana para sempre. Ele é um ser humano, ele é um filho de Adão, como eu e você, Jesus. Ele está lá no céu, mas ele é o nosso irmão. Essa que é a ideia da lição. Subo para o meu Pai, mas agora não é só meu, para o vosso Pai. Eu vou explicar isso aqui mais para frente. A família no céu e a família na terra são uma só, porque Cristo agora nos religou. Ele fez a ponte. Essa ideia da família, de filiação, como eu falei, não é apenas uma retórica, não é apenas um recurso de homilética. Mas muitos entendem assim, todos somos filhos de Deus, é filho de Deus, filho de Deus. E aquilo parece assim apenas uma frase bonita. Ser filho de Deus faz parte da natureza das coisas, de como nós fomos criados, de quem é Deus, então faz parte da organização do universo. Agora, eu quero organizar o assunto na sua mente. Por que nós somos filhos de Deus? Num primeiro momento, porque nós fomos criados por Deus. E a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então somos filhos por criação. Nós também aprendemos que a segunda pessoa da divindade, ela se chama Filho, o Filho. Depois que ela encarna, nós o chamamos de Jesus. Jesus, o Messias. Agora, o Filho, ele não foi criado por Deus, tudo bem? Então Jesus, ele é filho de Deus não por criação, tudo bem? Porque Jesus é eterno. Nós, seres humanos, somos filhos de Deus porque fomos criados. Jesus é um filho gerado. Nesse momento eu quero que você afaste o preconceito. Calma, eu vou explicar, né? Que às vezes quando a gente fala Jesus é um filho gerado, a pessoa já pensa que Jesus em um belo dia foi criado, né? Ou que Jesus em um belo dia emanou do Pai. Eu não estou querendo evocar nenhuma dessas imagens, eu quero utilizar a linguagem da Bíblia. Jesus é o filho unigênito, ele é único de uma espécie, ele é um monogenês. Por quê? Porque ele é o único filho gerado. Deus tem muitos filhos, os anjos, nós, né? Mas são filhos criados por criação. Tiago, o que é um filho gerado? Olha, seu filho, você que está me assistindo, ele é um filho gerado. Por quê? Ele possui os mesmos atributos que você. Você tem a pele mais morena? Seu filho vai ter a pele mais morena. Você tem cabelo enrolado, encaracolado? Seu filho vai ter cabelo encaracolado. Você tem cabelo preto? Você tem cabelo branco? Os pais, eles passam os atributos principais para os filhos. Então, se você tem 2 braços, seu filho vai ter 2 braços. Você tem 2 pernas, seu filho vai ter 2 pernas. Você tem 2 olhos, seu filho vai ter 2 olhos. Então, Jesus, ele é um filho gerado porque ele tem os mesmos atributos do Pai, né? O Pai é onipotente, Jesus é onipotente. O Pai, ele é onisciente, Jesus é onisciente. Agora veja só, o Pai é eterno, então o Filho também é eterno. Isso não cabe na nossa cabeça. Tiago, mas como? Não cabe. A gente só tem que aceitar que o Pai é eterno e o Filho é eterno. O Filho existiu desde sempre, o Pai existiu desde sempre, né? Mas existe essa ideia entre os dois, essa ideia bíblica, ela está lá no Espírito de Profecia, que o Filho, ele é um filho gerado pelo Pai, e aí faz a distinção de nós, que somos filhos criados. Mas veja que privilégio, Jesus Cristo vem aqui e nos chama de irmãos. Então eu não estou querendo que você tenha nenhum preconceito com essa explicação, apenas para você organizar o assunto
na sua mente. Jesus é o Filho de Deus. De uma maneira, ele é um filho gerado, ele tem os mesmos atributos de Deus. A eternidade é um atributo de Deus e ele, por ser gerado, ele tem os mesmos atributos de Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus. O Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu. Tudo bem? Isso não cabe na nossa mente. Não tente explicar, não tente esmiuçar, apenas aceite que eles são eternos, tudo bem? E nós somos filhos criados, porém, daqui a pouco eu vou falar, passamos a ser filhos em um outro sentido. Leia aqui, ó, Êxodo 3, Êxodo 5, Gálatas 3, 26. Como Deus se relaciona conosco? Porque isso é tão encorajador. Lá em Êxodo, o povo é chamado de os filhos de Israel. Então nós temos a expressão, o meu povo, os filhos de Israel. Em Gálatas 3, nós temos a seguinte expressão, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Primeira realidade de ser filho. Quem é filho é o quê? Herdeiro. A herança, ela é um instituto que compreende um pai e um filho. O pai tem um patrimônio e o patrimônio passa do pai para o filho. Então, ao você compreender que você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Então, tente projetar aquele bom espírito da sua família, aquele ambiente saudável, com Deus. Você é filho de Deus. E Deus vai te passar uma herança eterna, uma herança inefável, uma herança cheia de glória. Então essa é a ideia. Segunda, Deus é o dono de tudo. O que você vai herdar? Você vai herdar tudo. Leia o Salmo 50, 10 a 12. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Então Deus, ele é o dono de tudo. Você quer ver mais? Salmos 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então Deus é o dono de tudo. Existem algumas regiões do Brasil que as pessoas têm o costume de caçar ou de coletar frutos em áreas que não são de ninguém, né? Em matas, em florestas. E aí ela pensa, olha, eu encontrei aqui, né? Isso aqui não é de ninguém. Não, é de alguém, é de Deus. Tudo é de Deus. Ele oferece essas coisas para você. Imagine que você fosse Adão ou que você fosse Eva. De repente você acordou lá no Jardim do Éden. Alguma coisa ali é sua. Você viu a árvore? Não fui eu que plantei. Esses animais, não fui eu que cuidei. Esse gramado, essa relva, estou chegando aqui agora. E aí Deus vai falar assim, olha, eu criei tudo. Se ele criou é dele, né? Mas eu te dou o domínio. Veja só, Deus é o dono de tudo. Isso já nos diz que não devemos achar que fomos nós que conseguimos, é o nosso braço forte, é porque a gente é inteligente, muito trabalhador. Não, tudo é de Deus. Você é trabalhador, quem te deu a força? Você podia ficar doente. Tem gente que tem algumas doenças autoimunes que não conseguem trabalhar, tem problemas na coluna, tem problemas nas mãos, simplesmente não tem força. Quem te deu a saúde? Deus. Ah, mas Deus colocou Adão no Jardim do Éden e depois ele expulsou Adão e Eva. E eu digo, o ar que você respira, o ar que Adão respirava, esse ar era de Adão? Foi Adão que fez o ar? A água que Adão e Eva bebiam, é ele que criou? A luz do sol que ilumina você e não deixa você ficar doente, porque nós precisamos da luz do sol. Ela te pertence? Então veja que Deus, ele tira Adão do paraíso. E para ele ser justo, ele poderia tirar a água, o ar, o sol, porque nada era de Adão. Nada, nada. Ele podia expulsar Adão do planeta. Ele fala assim, eu só vou deixar você fora do jardim. A água que você bebeu hoje não é sua. Então quando você começa a perceber isso, você percebe que Deus é amor. Mesmo Adão e Eva tendo pecado, Adão continua bebendo água e você também, você respira. Você acordou e respirou um ar que não era seu. Não é meu. Deus é amor. Foi Deus. Se Deus tirar o ar, a gente morre, porque o nosso fôlego está aqui, ó. Foi embora, morreu. Estudamos isso na lição da semana passada. E aí Davi, ali em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas 29, 13, diz assim, porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos receber de ti voluntariamente coisa semelhante? Porque tudo vem de ti e da tua mão tomamos e tu damos. Quero contar algo para vocês aqui, até me emociono.
esse Natal, o meu filho disse que fez presente para todo mundo, né? E aí ele fez um cartãozinho, pegou uma folha de caderno, dobrou, com muito carinho fez uns desenhos, fez Jesus na manjedoura, fez uma flor, aí ele pegou aqueles durex colorido e fez, né, uns enfeites. E aí lá no meio ele fez uma cartinha, né? E falou para mim e para Fernanda, olha, esse aqui é o meu presente para vocês. E aí a gente teve que abrir a cartinha e lá no meio ele colocou R$2 e escreveu assim, papai e mamãe, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Ele tem 9 anos. Ele tinha R$2. Pai e mãe não aguenta nessas horas, né? A gente se emociona. Mas como é que ele conseguiu aqueles R$2? Eu estou querendo trazer essa ideia porque é a ideia de Davi. Somos filhos de Deus. Sabe quando a filhinha pequena vai lá na sua carteira, pega uma moeda e fala, aqui mamãe, vou te dar um dinheiro. Ela pegou na sua carteira. O meu filho ganhou um dinheiro nosso. Aí ele foi lá, trocou, pegou R$2 e falou aqui, pai, é um presente para você e para a mamãe. R$1 para você, R$1 para sua mãe. Então essa é a ideia. Tudo que a gente oferece para Deus é desse jeito. Da tua mão tomamos, nós pegamos da mão de Deus, igual aquela criança que pega o dinheiro na carteira e fala, aqui, Senhor, estou te oferecendo. Agora, sabe o que é bonito disso aqui? Se tudo é do seu pai e ele é o seu pai, tudo também é seu, porque é herança. Às vezes muitas pessoas pensam, eu queria ser filho do Elon Musk, né? O homem mais rico do mundo, ou do Jeff Bezos, o dono da Amazon, ou do Bill Gates, o dono da Microsoft. Bilionários, pessoas muito ricas, né? E muitos ficam pensando, eu queria ser filho de alguém para não precisar trabalhar, viver de renda. Meu amigo, você é filho de Deus. E Deus é mais rico que todo mundo, porque Deus é o dono de tudo. Então isso precisa ser internalizado. Isso aqui não pode ser mais uma frase banal que você fala no dia a dia. Filho de Deus, sai da frente. Não é nesse sentido, né? Tem que ser no sentido que ele realmente é filho de Deus, você é filho de Deus, ele é seu irmão. Vamos aqui para terça-feira. Quais são os recursos disponíveis para a família de Deus? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, o Filho unigênito, o Filho único gerado, ou monogenês, o único de uma espécie. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, mas você já não era filho de Deus pela criação? Mas agora você é recebido como um filho adotivo. Você é filho de Deus em duas perspectivas, filho criado e filho adotado. Tudo bem? Lembrando que você não tem os atributos essenciais de Deus. Você não é onipotente, você não é onipresente, você não é eterno, né? Mas a bondade e o amor de Deus são atributos que Deus quer comunicar aos filhos criados e aos filhos adotados. Leia Salmo 23:1, a gente sabe qual. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu respondi assim, se o Senhor é meu pastor, terei tudo o que me é necessário. Agora, Salmos 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas em toda a minha vida nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, ele sempre vai cuidar de nós, é o nosso pai. Pai que é pai, sempre tem um cantinho para o filho dormir. Nem que seja na garagem, colchão no chão, mas você pode ir sem roupa para a casa do seu pai, ou para a casa da sua mãe. Você vai vestir uma roupa do seu pai e da sua mãe. Pode não ser a roupa que serve muito bem em você, mas lá você vai ter o que é necessário. Você não vai ter, talvez, aquela comida que talvez seu pai não tinha aquele dinheiro para comprar tudo, mas você vai ter feijão com arroz. Você tem que internalizar esse relacionamento de pai e filho, mãe e filha, entre você e Deus. Filipenses 4:19. Deus há de suprir cada uma de nossas necessidades. Ele talvez não vai fazer de você a pessoa mais rica do mundo. Ele não vai, talvez, te dar um jatinho para você passear por aí. Mas aquilo que é o necessário para a sua salvação, isso você tem que ter fé, que isso nunca, repita comigo, isso nunca vai lhe faltar. Agora, você não pode ser um ímpio, né? Renegando a sua filiação com Deus, porque o texto é assim, nunca vi o ímpio desamparado, nem sua... Não, o texto é nunca vi o justo desamparado. Ah, Tiago, eu tenho tantos pecados. Ele te adota como filho. Ele perdoa os seus pecados. E você não precisa se limpar, você não precisa melhorar para ir até o seu pai. Você vai no seu pai do jeito que você está. Você vai ao seu pai, né? Como o pastor Mulhão falava mesmo, venha como está. É assim que você vai no seu pai.
Seu pai depois cuida de você, te limpa, te dá uma roupa. Mas você é filho de Deus. Então, se você está fazendo coisa errada, volte para Deus. Ele vai te adotar. Ele perdoa os seus pecados. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quarta-feira, responsabilidades dos membros da família. O que significa amar a Deus de todo o coração? Ali em Deuteronômio 6,5 diz, amarás o Senhor com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, não é mesmo? O que significa amar a Deus? Eu coloquei aqui, amar sem reservas, amar sem restrições, sem segredo. Sabe, quando você começou a conhecer aquela menina ou aquele rapaz, ali havia segredos, você andava mais com seus amigos, ela com as amigas dela. Mas a partir de um momento, quando você começa a namorar e casa, esse casamento, para ser feliz, ele não pode ter segredos. Sabe, vocês serão uma só carne, são duas pessoas, mas é um só pensamento. A coisa tem que ser unida. Então, você ama aquela pessoa quando ela está bem e quando não está bem. Quando ela está com os dentes escovados e quando ela não está com os dentes escovados. Não tem... É sem restrições, você ama de todo jeito. Um pai ama um filho de todo jeito. Não importa se ele veio perfeitinho com saúde ou se ele veio doente, um pai ama um filho. Esse amor de pai para filho, ele é incondicional. E o filho deve amar um pai incondicionalmente também. É o seu pai, é a sua mãe. Então, em todos os lugares, em todas as situações, nós amamos a Deus. Já pensou aquele casal que tem o costume de usar alianças? E aí, o marido vai fazer uma viagem e o marido faz o quê? Ele guarda a aliança. A mulher vai no cabeleireiro e ela guarda a aliança. Tem gente que tem esse costume, né? Quer disfarçar. Que amor é esse? E isso é algo contra a sua família. Então você é daquela família, pronto, e acabou em qualquer lugar. Você ama, você levanta a bandeira que você é daquela família. É o seu pai, a sua mãe, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, como amar a Deus de todo o coração? Eu disse que não pode ter reservas, restrições em todos os tempos, em todo momento, né? Você não pode negar a sua família. Leia Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Então, assim, não pode ter uma reserva, aqui eu não vou servir a Deus. Não, é de todo o teu coração, de toda a tua alma. Agora é muito ele pedir isso de você. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Não é para te oprimir, é para te salvar. Não é para dificultar o seu caminho, é para facilitar a tua vida. Então, olha, temei a Deus e dá-lhe glória. Você tem que temer ao Senhor. Depois, o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma. Andar nos caminhos de Deus. Aí Deus dá conselhos, Deus nos dá instruções pela Bíblia. Onde que está lá? Principalmente nas cartas de Paulo, onde as pessoas não gostam muito de ler. Mas também no Espírito de Profecia. Você acha que foi Ellen White que escreveu aqueles livros? Aquilo ali é o seu irmão mais velho. Aquilo ali é Jesus. É Jesus que estava ali, dando as palavras para Ellen White escrever. Então, quando você lê ali conselhos sobre regime alimentar, temperança, medicina e salvação, fundamentos da educação cristã, carta aos jovens namorados, orientação da criança, ciência do bom viver, parábolas de Jesus, testemunhos para a igreja, volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquilo ali são palavras de Jesus para você. É do seu irmão e é do seu pai também, porque o pai pensa igual o filho, né? Então, devemos obedecer às instruções e conselhos de Deus e do nosso irmão mais velho Jesus, guardando os seus mandamentos. Devemos harmonizar-nos, nossa vida deve estar em harmonia com toda a vontade revelada de Deus. Deus tem uma vontade revelada sobre educação, então você tem que se harmonizar. Deus tem uma mensagem revelada sobre vestuário, modéstia cristã? Tem ou não tem? Deus tem uma mensagem sobre como nós nos vestimos, como tem que ser a aparência do rosto. Tem ou não tem? Deus tem uma mensagem sobre como deve ser o sermão, sobre como deve ser a educação de filhos. Deus tem uma mensagem sobre onde devemos morar e como deve ser isso. Deus tem uma mensagem sobre... Eu já falei sobre saúde? Acho que já, né? Deus tem mensagem sobre como deve ser a organização da igreja? Deus tem. Então você tem que ler essas instruções, porque já pensou o seu pai fica te mandando um WhatsApp? Ah, pai, eu vou ler, eu não tive tempo hoje. Aí seu pai te manda outro WhatsApp. Ô, pai, eu não vi. Aí seu pai te manda uma carta. Aí sua mãe liga, seu pai está preocupado com você. Você não visualiza as mensagens de WhatsApp do seu pai. Né? Não é cômico não, irmãos.
É trágico, porque muitos filhos não dão a mínima para os pais, e os pais ficam ali com o coração na mão. Pense, se seu pai fica te mandando mensagem e você não lê. Lê de todos os amigos menos do seu pai. Conversa com todo mundo, mas não dá atenção para sua mãe, não sabe as preocupações dela. Então, o que eu estou querendo te dizer aqui? Deus manda aqueles livros do Espírito de Profecia. Aquilo é de Jesus. A Bíblia chama aquilo de o testemunho de Jesus. Se você não lê, como é que ele se sente? Se sente triste. Né? Dá os 2 pauzinhos ali no seu celular e não fica azul, a pessoa não está visualizando. Ninguém quer isso. Olha, 1 João 5,3. Em 1 João, nós temos como Deus manifestou o amor dele por nós. Eu vou te mostrar agora. 1 João 4, 10. Nisto consiste o amor de Deus para conosco. Enviou o seu Filho, como Deus nos ama. Como nós devemos amar a Deus? 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são difíceis, não são. As instruções sobre modéstia cristã não são penosas. As instruções sobre alimentação não são penosas. É para o teu bem, são instruções da sua família. É instruções daquele que vai passar a herança para você. Tudo bem? Agora, muitos pensam que é legalismo. Né? Eu quero só lembrar você que os fariseus nunca obedeceram a Jesus. Os fariseus nunca obedeceram a Deus. Eles nunca seguiram a lei, nunca seguiram certinho. Eles só seguiram as regras que eles inventaram, mas as que Deus colocou não. Ah, Tiago, onde está isso na Bíblia? Mateus 23, verso 1 a 3. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei tudo quanto eles vos ordenar, mas não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Aquele que guarda os mandamentos é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que segue as instruções de Deus sobre entretenimento é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Aquele que segue as instruções de Deus sobre orientação das crianças, dos filhos, é como que construiu a casa sobre a rocha. Mas aquele que não segue as orientações de Deus de saúde é como aquele que construiu sua casa sobre a areia. Aquele que não segue as orientações de Deus sobre modéstia cristã, sobre namoro cristão, é aquele que construiu a casa sobre a areia. Então é para o teu bem, é a sua família, você é filho de Deus, ele vai te passar a herança. Mas calma lá. A Bíblia nos diz que o negócio não é oba-oba não. É assim, sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Calma lá. Existem filhos que estão excluídos da herança. Se lembra, aqui no Brasil, um caso muito famoso daquela jovem chamada Suzanne von Richthofen. Ela, junto com outras pessoas, matou os pais. Por interesse financeiro, os pais eram ricos, eles ficariam com o dinheiro dos pais. Quando a justiça descobriu e as investigações prosseguiram, ela foi excluída da herança, porque o filho que atenta contra o pai, ele não pode receber a herança. Isso existe no direito brasileiro e em muitos outros países também. Filhos que são excluídos da herança. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se você está adorando um outro Deus que não seu pai, você não tem herança. Se você está buscando os tesouros neste mundo, e aqui nós passamos para a parte de quinta-feira, aquele que é avarento. Se você é impuro, você não tem herança. Você está excluído de Deus. Você deixou de ser filho de Deus. Esse ponto, professores, tem que ser destacado. Para as pessoas não acharem que todo mundo é filho de Deus, pronto, e acabou, e todo mundo vai para o céu. Não! Tem pessoas que, pelo seu comportamento, por não guardar os mandamentos, não manifestam amor ao Pai e são excluídos da herança, deixam de ser filhos de Deus. Onde que está isso na Bíblia? Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas todos não são filhos de Deus, foram filhos criados, mas ao preferirem a desobediência, eles se desfiliam de Deus. Eles deixam de ser filhos de Deus. Ah, Tiago, mas será que é assim? Vamos dar uma olhada. Venha investigar as Escrituras conosco. Deixa sua mão aí em Efésios, abra em Romanos 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. E Tiago, e os que não são guiados? Aí a gente já começa a imaginar, porque aqui fala que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Agora, veja Efésios capítulo 2, verso 2.
nos quais andastes outrora. Ele está falando para os gentios. Então, antigamente, vocês, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aqui em Efésios 2:2, afirma que existe um espírito. É o espírito da potestade do ar. Quem é o espírito que fica voando por aqui? Satanás. Principados e potestades na Bíblia é uma referência aos anjos caídos. E o príncipe desses anjos caídos é Lúcifer. Se o espírito de Lúcifer habita em você, você é um filho da desobediência. Misericórdia, irmãos. Que não seja o caso de ninguém. Se em vós habita o Espírito de Deus, Romanos 8,14, vocês são filhos de Deus. Mas, se você é um filho da desobediência, é porque em você está habitando o Espírito do príncipe da potestade do ar. A Bíblia é muito clara. Veja agora em 1 João 3,10. Primeira carta de João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqui ficou muito claro. Nem todos são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus, é verdade. Mas alguns renegaram a sua filiação. Nisto se reconhece os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama o seu irmão. Se você fizer uma pesquisa na sua Bíblia, você vai encontrar muitas referências a filhos de Deus e amor aos irmãos. Quem não ama o irmão não é filho de Deus, porque o irmão é filho de Deus e Deus o considera, Deus o ama. Se você não ama o irmão, você não ama alguém da sua família. Então não tem esse negócio de gente na igreja, ficar com raiva de gente na igreja, vai ser tudo filho do diabo. Vou falar bem claramente. Quem tem invejinha, orgulhinho, probleminha, briguinha com o irmão de igreja e não cumprimenta o irmão vai pregar, ele sai, é filho do diabo. É sério, irmão, estou falando para te despertar. Eu não quero que ninguém seja filho do diabo. Mas quem trata mal o irmão, quem não perdoa o irmão, é filho do diabo. A Bíblia fala claramente. Agora, 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas o verso 8. Quem pratica o pecado procede do diabo. Então quem pratica o pecado é filho do diabo. Quem não vive na prática do pecado é filho de Deus. É simples. Quem tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Quem tem o Espírito do diabo é filho do diabo. Tiago, por que você está falando isso aqui? Porque a lição aqui fala sobre tesouros no céu, a herança. Mas alguns filhos estarão excluídos da herança dos santos. Na semana passada, terminamos ali com um bônus, várias imagens, vários textos sobre a herança dos santos. É o último capítulo 20 do livro Eventos Finais, a herança dos santos. Quem é filho do diabo estará excluído dessa herança. Leia Mateus 6, 19 a 21. Quais verdades cruciais Jesus falou nesta passagem? Não ajunteis... Vamos ler juntos aqui? Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Por quê? Porque aqui a traça, a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde não tem traça, não tem ferrugem e não há ladrões. Quer dizer, irmãos, este mundo está cheio de ladrões. Existem ladrões nas ruas, existem ladrões investidos de poder. No legislativo, no executivo e no judiciário. A mídia sempre mostra um governante que é preso em todos os estados da federação. Desde que eu sou criança eu vejo notícias assim na televisão. Então, existem ladrões te roubando o tempo inteiro. E aí você pensa, não, mas eu vou pôr aqui o meu dinheiro naquela empresa aqui, eu vou fazer uma sociedade. Aí o sócio vai lá e te rouba, dá um golpe. Não, eu vou pôr um negócio, aí é pirâmide, aí dá errado. Não, eu vou agora investir, vou ficar rico. Eu vou operar agora no mercado financeiro, vou comprar ações ali da Petrobras, já não sei o quê. Aí muda a política, aí muda também. Não, agora eu vou investir, mas nos Estados Unidos, lá o mercado é sólido. Aí eu vou comprar bitcoins, criptomoedas, né? Irmãos, aqui sempre vai ter um ladrão para te roubar, sempre. Aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Ah, não, o negócio é investir em fundos. Aí vem a pandemia, acaba tudo, fundos despencam. Ah, não, o negócio é comprar imóveis. Que imóveis está aqui, ó, você pega. Aí pode vir uma guerra, você tem que fugir. Né? As pessoas que estavam lá na Rússia, na Ucrânia, tiveram que fugir, deixaram tudo para trás. Aí talvez muda um governo, instala um outro regime e não há mais propriedade privada. Valeu o que sua propriedade privada? Irmãos, Paulo diz que nós devemos
chorar como aqueles que não choram. E devemos sorrir, mas como se não estivéssemos sorrindo, né? Devemos comprar como se não tivéssemos comprado. E se levarmos um prejuízo, vamos pensar que não levamos um prejuízo. Porque isso aqui é passageiro, somos peregrinos. A nossa herança está no céu. Então, para que você vai trabalhar se seu pai vai te dar herança? Você tem que pensar igual um filho de um rico, um filho de um bilionário. O meu pai é rico, ele vai me dar tudo aqui. Meu pai é o dono do céu e da terra. Para que eu vou tentar juntar dinheiro aqui se isso aqui vai ser queimado? Tem problema ter dinheiro, Tiago? Não tem. Existe problema em querer melhorar um pouco de condição, ter um banheiro melhor, ter uma casa melhor, comprar um carro melhor, estudar, não tem problema. Agora, qual que é o foco da sua vida? O foco da sua vida é ter um carro melhor para você fazer inveja no seu vizinho, ter uma casa bonita para você chamar todo mundo, olha, fulano de tal, e tem uma casa bonita, casa de 300 metros, e depois do almoço serviu aquela sobremesa, pudim à vontade. O foco da vida não é dar almoço para impressionar membro de igreja. O foco da vida não é comprar um relógio para ir desfilar no mercado. Não é esse o foco da vida. Você pode ter os bens, mas olha que texto incrível. Fala aqui, o dinheiro é de grande valor, porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus, o dinheiro é alimento para o faminto, água para o sedento, roupa para quem precisa, é proteção para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor que a areia, a não ser que o empreguemos para prover as necessidades da vida. Então, se você vai usar o dinheiro para satisfação própria ou para gastar, nunca vai te preencher. É como areia. Se você quiser apertar o botão valeu, que tem aqui embaixo, mais ou menos aqui assim na descrição, você vai contribuir com o nosso canal. Nós sempre estamos comprando equipamento. Daqui uns dias essa câmera ela já está dando sinais, né, de que daqui uns dias vai para o hospital, então vamos ter que adquirir outra câmera. E tudo isso é muito caro. Se você sempre de alguma forma contribuir e ajudar com o canal, vai ser de muito proveito e você está fazendo um trabalho missionário que tem beneficiado muitas pessoas, pela graça de Deus. Onde está o seu tesouro, irmão? Onde você tem acumulado, onde você tem guardado aquilo que lhe é mais precioso? Saiba o seguinte, uma lei do Espírito, nosso coração fica vinculado ao nosso tesouro. Se a sua família, os bens, a casa, a sua herança está num lugar, você acaba ficando vinculado ali. Onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Esse tema de filhos, irmãos, é muito importante. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre aquela parábola que está lá em Lucas, capítulo 15, que é a parábola do filho pródigo. A lição não falou de filhos. Eu passei mais de 30 anos na igreja adventista sem compreender a parábola do filho pródigo, porque ela me parecia um tanto quanto injusta. Veja só, o filho mais novo pede a herança para o pai, depois de ele se apropriar dos bens, ele vai para uma terra distante e gasta todo o dinheiro que custou suor e sacrifício do pai com desconhecidos. Ele gasta tudo com meretrizes, ele faz orgias, festas, e depois o dinheiro acaba. E veio naquela terra uma grande fome. Os amigos o abandonaram. E ele agregou-se a um dos cidadãos daquela terra. Mas a fome era grande e ninguém lhe dava nada. E ele foi cuidar de porcos e alimentava-se da comida que era dada aos porcos. E aí, certo dia, ele pensou assim, emprego por emprego, trabalho por trabalho, eu poderia ter na casa do meu pai. Lá, pelo menos, os empregados são bem tratados. E ele fala, eu vou ter com meu pai, vou dizer, pai, pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados, como um dos teus jornaleiros. E ele então foi para a casa do pai. Sabe qual que é a boa notícia? Pai é pai. Quando o pai viu o filho de longe, o pai saiu ao encontro. Da mesma forma, Jesus é o nosso advogado. E Ellen White disse que tão somente se você passar próximo ao balcão do escritório de Jesus, ele vai pegar a sua causa. Você vai ser cliente dele, porque ele vai atrás de você também. Quando o pai chegou perto daquele filho, ele se ajoelhou diante do pai e disse, pai, pequei. Ele não tinha nenhuma justificativa, nenhuma explicação, simplesmente, pai, pequei. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia pedir para ser empregado, o pai mandou que se ele retirassem as vestes sujas, pôs-lhe um anel no dedo e que ele fosse vestido com as roupas do pai. Não importa. Sabe o que o filho pródigo não entendeu? Ele não entendeu o seu status de filho. Não importa se o filho é distante, é filho. Não importa se o filho é um filho traidor, é filho. Não importa se é filho bandido, é filho. E o pai ama como filho. Mesmo que o filho se faça um filho da desobediência, quando ele volta ao lar, sempre será recebido como filho. Ele queria ser recebido como empregado.
Mas o pai fala, você é filho. Já pensou se fosse um empregado da fazenda? Olha, eu abandonei o emprego ano passado, eu fui para outro lugar que me prometeram mais, mas eu não ganhei nada. Agora, tem como você me dar o emprego de novo? O que o patrão ia falar? Tem que ver seu caso, não sei. Você me abandonou na época da colheita, agora está difícil, né? Você me abandonou ali, véspera de Natal, agora você está querendo emprego de novo? Isso ele faz com o empregado, mas não com o filho. Deus falou que você é filho, e o filho tem direito à herança. E o filho tem direito a tudo que é da casa do pai. Por isso o pai mandou matar um boi para o filho. Estavam todos ali satisfeitos. Porque aquele filho, ele compreendia que ele era filho. Só que ele abusou dos direitos de filho. Ele pegou a herança não para gozar com o pai, mas ele quis se afastar do pai. Ele não percebeu que a verdadeira herança era a presença do pai. E ele se focou nos bens materiais e foi gozar dos bens materiais na presença de outras pessoas. Ele abusou dos direitos de filho. E aí quando voltou, gostaria de ser um empregado. Mas o pai o recebe como filho. Um filho ali arrependido, um filho que se reconheceu o seu problema. Então, ele foi adotado. Aquele homem para o qual ele se agregou é o diabo. E ao ele se agregar ao diabo, ele se fez filho do diabo. Então nós vemos o filho pródigo aqui na fazenda, ele vai embora, se faz filho do diabo. Mas o filho do diabo, aliás, o filho do diabo, o que o pai deveria fazer com ele? Lá em Deuteronômio 21, se eu não me engano, é dito que o pai que tem um filho dissoluto e beberrão, que foi aconselhado, foi orientado, e aquele filho não muda, o que o pai deveria fazer com esse filho? Deveria levá-lo aos anciãos e eles deveriam apedrejá-lo. E depois ele deveria ser pendurado em um madeiro, pendurado em uma estaca, porque todo que é pendurado na estaca, ele é maldito. E o que foi que Jesus fez com você? Quando nós abrimos aqui a Bíblia em Gálatas, capítulo 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado na estaca. O filho pródigo deveria ter sido pendurado na estaca, deveria ter sido apedrejado. Nós somos o filho pródigo. Estávamos como filhos do diabo. Éramos filhos da desobediência. E se Deus, o Pai, nos destruísse, ele seria justo. Mas ele enviou seu filho para sofrer a nossa perna, para ficar pendurado na estaca, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé a bênção. Ele toma a maldição e nós recebemos a bênção. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O filho pródigo, ele é adotado como um filho novamente, porque não importa se é um filho longe, um filho afastado, um filho bandido, ele é filho e não muda o seu status de filho. Por criação e por adoção. Esse meu filho estava morto, mas reviveu. Tinha se perdido, foi encontrado e agora é adotado e reintegrado à família de Deus. Mas o que mais me causava estranheza nessa parábola não era a primeira parte, a qual estava de total acordo, mas é a questão do filho mais velho. Ele chega e diz para o seu pai, pai, há tantos anos te sirvo, esse teu filho gastou todo o seu dinheiro com meretrizes. E quando ele vem, ele recebe um boi. Eu estive contigo durante todo este tempo e sequer me deste um cabrito pequeno, uma galinha, para me banquetear com os meus amigos. E o pai procurava consolá-lo. O que o pai disse? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Aqui que está o X da questão. Tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Não foi apenas o filho pródigo que recebeu a herança. Os dois filhos receberam a herança porque eles eram filhos. Você tem que pôr na sua cabeça. Filho tem direito à herança. Você vê aqui comigo no verso 12. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens. E o pai lhes repartiu os haveres. O pai deu a parte para os dois filhos. Porém, o filho mais velho nunca se considerou filho. Ele trabalhou para o seu pai como empregado.
Qual foi o problema do filho mais moço? Ele abusa dos direitos de filho e depois quer voltar. Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. O filho mais velho diz assim: esse teu filho desperdiçou todo o teu dinheiro com meretrizes. Esse teu filho, ao ele dizer esse teu filho, ele se mostra que não era da família. Ele diz que não era irmão, consequentemente não era filho do pai. Ele trabalhou com a perspectiva de empregado. Qual é a perspectiva de empregado? Segunda-feira, você tem que estar lá, quer você goste ou não, quer chova ou não, quer tenha trânsito ou não. Segunda-feira, 7 horas, começa o expediente. E aí você vai segunda-feira, cansado, mas tem que estar ali, tem que estar ali. O patrão chegou, você está impecável, está com uniforme, mas você está ali, está fazendo as coisas. Você não ama o patrão, porque o patrão volta e meia pede para você fazer uma tarefa, um não sei o quê. E você fica olhando, 3 horas, daqui a pouco, 4 horas, 5 horas, ó. Tchau, tô nem aí, o patrão pediu para ficar mais um pouquinho, mas não dá não, patrão, eu tenho aula, eu tenho faculdade. É um relacionamento patrão-empregado. E aí você tira férias e fala assim, vou ficar 30 dias sem ver o rosto do meu chefe. Olha, tem muitos chefes com um bom relacionamento, mas eu quero ilustrar aqui como um relacionamento de empregado e como um relacionamento de filho. Muitas pessoas pegam o carro do pai. Aquele golzinho, conservado, tá velho, mas tem ano, mas tá ali conservado, né? Aquele Palio, que é do seu pai, cuidado. Você volta, enche o carro do pai, manda dar uma lavada porque você pegou emprestado o carro do seu pai, você cuida bem. Por obrigação não, porque você ama seu pai, você quer deixar tudo ali bonito, ele já é de idade. Você sempre tá dando uma força pro seu pai, você tá dando uma força pra sua mãe. Aí você pega o carro da firma, tem um buraco, é o carro da firma. Né? É o carro da prefeitura, é o carro, não tô nem aí, eles têm dinheiro, eles que pagam. É assim o pensamento de empregado. O pensamento de empregado é aquele pensamento de bater o cartão. Ele faz as coisas bonitinhas porque o chefe está olhando, mas não o filho. O filho, ele tem liberdade, ele põe o pé no sofá, ele abre a geladeira da casa. O filho chega ali na casa da mãe e está tudo fechado. Mas o filho sabe onde a mãe guarda a chave, ali em cima, atrás daquela plantinha, ele vai lá e abre, fecha e depois fala assim, mãe, eu estava tão apertado, eu entrei na sua casa, peguei R$500, eu estava precisando. É sua mãe, ela vai entender. Não importa se você está brigado com seu pai e sua mãe, se você for hoje na casa do seu pai, pode estar sujo, pode estar descalço, do jeito que for, e fala, pai, pequei, eu fiz errado, por favor me perdoa, o senhor me aceita. Tenho certeza que o pai vai lhe abraçar, vai lhe perdoar. Então, esse é o relacionamento de filho e pai. Agora, o empregado, você não pode entrar na casa do patrão dessa maneira. Talvez nem um amigo você não tenha essa liberdade. Os adventistas do 7º dia, em geral, eles não se identificam muito com o filho pródigo, porque a maioria nasceu na igreja. A maioria teve uma história ali bem estável, numa família estável. Muitas pessoas, é verdade, vieram na igreja e se enquadram aqui no filho pródigo, que viveram muito do mundo, mas grande parte dos adventistas não. Os adventistas não se identificam tanto com o filho pródigo, mas se identificam mais com o irmão mais velho. Sabe por quê? Porque servem a Deus, não como filhos, mas como empregados. Da hora do sábado, eles ali, tem que fazer o pôr do sol, que é sábado. E chegou o sábado. E aí vão para a igreja. E aí voltam, vou dormir para ver se o sábado passa mais rápido. E aí olha assim, daqui a pouco é o pôr do sol. Hein, já deu a hora do pôr do sol aí? E aí, vamos fazer logo o pôr do sol. A vida inteira eu servi a Deus como empregado. Queria fazer o pôr do sol logo, para poder cuidar das minhas coisas, dos meus interesses. Né? Queria que o sábado acabasse, porque era igual férias, ia ficar uma semana sem olhar no rosto de Deus. Aí, estava ali assistindo a tela quente, de noite na segunda-feira, e meu pai falava, filho, não vai para a cama sem fazer seu culto, não. Nem a sua Bíblia antes. Aí acabava o filme, eu impressionado com o monstro, com as armas, com não sei o quê. Deitava, dormia aí. Poxa, esqueci. Meu pai falou para fazer o culto. O que eu vou ler? Vou ler o Salmo 23. Até de olho fechado eu leio esse salmo aqui. O Senhor é meu pastor, e deitava e dormia. Você começa a prestar um culto mecânico a Deus, porque você não tem prazer. A Bíblia diz que o filho tem prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer aonde? Na lei. Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque ele é filho. Tu estás sempre comigo, foi o que o pai falou. Você só pensa como empregado. Você trabalhou todos esses anos, filho mais velho, porque você estava
na expectativa de bênçãos financeiras, na expectativa de bens materiais. Nunca fez uso da herança que era por direito. Poderia ter gozado a herança com o pai. Ele repartiu a herança. Esse filho sempre pensou como empregado. E o filho que foi longe, esteve sem a presença do pai, que é o mais importante. Ele fala para o filho mais velho: eu estive sempre com você. Você precisa ter prazer de estar com Cristo, prazer de orar, prazer de abrir o espírito de profecia e falar: comprei agora os testemunhos para a igreja. Nós não somos empregados. Essa lição quer dizer que você é filho. E se você é filho, você é da família, você é do mesmo sangue, você é do mesmo grupo. Você tem direito, terá direito à herança eterna, futura, imortal, eterno peso de glória muito excelente, acima de toda comparação. Então, meu apelo: internalize a sua condição de filho e não se comporte mais como um empregado que tem que ir para a igreja, que está sem vontade, mas está lá e que está fazendo tudo de forma vazia e mecânica, como o empregado faz. Você é filho e o filho faz por amor, porque ele ama e cuida do pai. Que Deus os abençoe. Feliz Ano Novo a todos.